A gente já falou sobre a definição de sintonia. Sintonia é o termo relativo à condição de concordância, equilíbrio, reciprocidade entre duas partes. Também o significado, também na circunstância de igualdade de frequência entre dois sistemas, acordo mútuo, entendimento, harmonia de pensamento. Imagine tudo isso com Deus, imagine tudo isso, a nossa vida com Deus. E aí, o que é que acontece quando nós entramos em sintonia com Deus? O que é que acontece quando nós entramos em harmonia com Deus? E aqui é muito importante, eu oro para que realmente o Espírito Santo possa, de forma pessoal, possa tocar a sua vida e você possa realmente estar em sintonia com Deus. Por que que eu preciso? Você pode perguntar, mas Cristiano, por que eu preciso de sintonia com Deus? Eu poderia citar várias coisas, mas uma que, para mim mesmo, eu não quero falar, eu quero chamar a atenção para a minha vida. Por que que eu preciso estar em sintonia com Deus? Primeiro porque eu vejo que tem coisas na minha vida que só Deus transforma. Só Deus transforma. Assim, a gente fala sobre terapias, tem terapias maravilhosas, tem profissionais fantásticos, tem livros que nos inspiram, mas tem coisa na minha vida e na sua vida que só Deus transforma. Só Deus é capaz, só Deus é capaz. E você sabe muito bem. E aqui, por favor, quando eu falo você, eu estou me referindo a você que está comigo online, porque virtual é real, isso aqui é real, eu estou com você, você está comigo. Então você que está aqui, e gente, tem coisa que só Deus é capaz de fazer na nossa vida. E aí eu comecei e não terminei. Você tem essa experiência. E quantos terapeutas você passou maravilhosos. Quantos hábitos foram mudados por causa de terapeutas, por causa da ciência, por causa de uma conversa com um amigo. Mas tem coisa no fundo que você diz assim: meu Deus, eu preciso de transformação. Tem coisa que só Deus. E hoje nós vamos falar sintonizando através da oração. No domingo passado a gente entrou em sintonia e harmonia através da palavra. Hoje é através dessa conversa, dessa palavra que nos leva a entender essa conversa com Deus, sintonizando através da oração. Então por que eu preciso de sintonia com Deus? Porque eu só sou transformado. Tem coisa na minha vida que é só Deus que faz. 2 Coríntios capítulo 3, 17 e 18. 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. E aqui, face descoberta no sentido de intimidade, de relacionamento próximo, sem máscara, sem nada. Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados. Ou seja, se você pega do contrário, segundo a imagem de Jesus somos transformados, de glória em glória, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu vi essa frase interessante sobre sintonizando através da oração, e eu vi essa frase. Diz assim: a função da oração não é influenciar Deus. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. É impressionante quando nós estamos na presença de Deus, ou seja, quando a gente entra em harmonia, quando a gente entra em sintonia com Deus. Deus não se transforma, não é sobre transformar Deus, porque Deus era e há de ser o mesmo Deus, o ontem, hoje e para sempre é o mesmo Deus. A função da oração não é transformar Deus, a função da oração é que nós somos transformados. Então, por quê? Porque eu e você, a gente precisa entrar na frequência de Deus. Porque tem coisas que só Deus pode fazer, a oração nos leva a essa presença de Deus que nos transforma. A segunda coisa que eu vejo, por que eu e você nós precisamos
estar sintonizado com Deus, porque cada vez mais, a gente, na presença de Deus, a gente descobre a nossa missão de vida. A nossa missão de vida. A gente tem falado demais sobre missão de vida. Uma coisa que eu gosto muito, né? Porque dizer, e a repetição me ajuda a gravar e a reter. Nós não fomos criados para a nossa missão de vida, nós fomos criados para investir no nosso meio de vida. Meus pais, por mais, meus pais foram imperfeitos, mas eles fizeram de tudo para mim, deram o melhor para mim. Mas eu me lembro muito bem, quantas vezes eu fiz isso com os meus filhos, né? Ei, você tem que estudar, por quê? Porque quem estuda vai ser alguém na vida. Não, você tem que trabalhar cada vez mais, porque gente que trabalha vai ser alguém na vida. E aí uma faculdade torna uma pessoa, um trabalho torna uma pessoa. É impressionante como a nossa sociedade, ela identifica as pessoas pelo meio de vida. Deixa eu te apresentar aqui, ele é empresário. Não, ele é Alberto. Deixa eu te apresentar aqui um amigo meu, ele é médico. Não, ele não é médico não, ele é Paulo. Deixa eu te apresentar um amigo meu, que ele é advogado. Não, ele não é advogado não, ele é Renato. Interessante como nós somos levados ao nosso meio de vida. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que acabou com muita gente nessa pandemia? Foi meio de vida, não foi missão de vida. Não é verdade? O que deixou muita gente preocupada foi meio de vida. Quando se tem missão de vida, ei gente, nosso meio de vida tem a sua importância, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o nosso meio de vida é bênção de Deus. É bênção de Deus o nosso meio de vida. Nós não vamos desprezar não. Ei gente, mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso meio de vida pode mudar. O nosso meio de vida pode até ter momentos em que ele para. Por mais que eu queira fazer alguma coisa, não vai fazer. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa com você. O seu meio de vida parou. E gente, mas é impressionante. Quanto mais nós chegamos na presença de Deus, mais nós vamos compreender a nossa missão de vida. A nossa missão de vida. E aí quando a gente descobre a nossa missão de vida, o nosso meio de vida vai ter mais valor ainda. Se ele já tem um valor, quando a gente começa a descobrir a nossa missão de vida, a gente vai perceber, dizer assim, poxa vida, agora eu sei. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho isso? Por que está isso na minha mão? Por quê? Porque através disso aqui, Deus me usa para a minha missão de vida. E quando é que isso acontece, gente? Existe um lugar chamado presença de Deus através da oração. É incrível, quando nós nos sintonizamos com Deus através da oração, a gente descobre nossa missão de vida. A terceira coisa que eu imagino que eu e você, a gente precisa dessa frequência, de estar sintonizado, de estar em concordância, equilibrado, com Deus, porque cada vez mais, quando nós oramos a Deus, quando nós vamos para a presença de Deus, a nossa vida passa a ser vivida para a glória dEle. Eu oro para que você seja um empresário para a glória de Deus. Eu oro para que você seja uma mãe que viva para a glória de Deus. Eu oro para que você seja um estudante que viva para a glória de Deus. Eu oro para que você seja para a glória de Deus. Eu oro para que você viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Viva para a glória. Ok, o que é viver para a glória de Deus? Gente, eu não vou brigar com você, mas eu sou criacionista. Eu creio, Gênesis, eu creio que somos criaturas de Deus. Deus nos fez e como criaturas de Deus, somos imagem e semelhança de Deus. Não vou brigar com você, se você aí acredita na evolução, não vamos brigar não, tá certo? Mas eu acredito no criacionismo. E aí quando eu acredito nessa
posição, e eu fui criado por Deus, eu acredito que essa é a função do Filho de Deus, viver para a glória do Pai dele. Gente, eu tive a minha missão de vida, mas eu ficava muito feliz quando eu trazia felicidade para o meu pai. Eu ficava feliz em conquistar, ter minhas conquistas, mas eu ficava feliz quando meu pai ficava feliz com aquilo que eu conquistava. Imagine o nosso Deus, a nossa imperfeição. Eu fico feliz quando a minha filha, meus netos, minha família, meu filho trazem coisas que dizem assim: poxa vida, está honrando o meu nome, da neném. E gente, imagine a gente ter uma vida para a glória de Deus. E o que é viver uma vida para a glória de Deus? E quando a forma de você falar se parece com Jesus, a forma de você se relacionar se parece com Jesus, a forma de você negociar se parece com Jesus, a forma de você tratar seus colaboradores parecem com Jesus, a forma de você tratar as pessoas, seja no supermercado, seja no trânsito, seria da mesma forma que Jesus Cristo trataria. Somos transformados, temos nossa missão de vida, e a terceira coisa, quando eu estou em harmonia com Deus, e a harmonia com Deus através da oração, eu começo a aprender a viver para a glória de Deus. O que é a frequência, por quê, e agora eu entro como? E aí, assim, como entrar em sintonia com Deus através da oração? Quando oramos através do coração. Quando oramos através do coração. Você pode repetir comigo? Quando oramos através de quê, gente? Quando oramos através do coração. Olha esse texto. E eu quero pegar esse texto, 1 Samuel 1,13, com essa versão, ao meio da revista atualizada, né? Diz assim: porquanto Ana no seu coração falava. Porquanto Ana só no coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, né? Dos patriarcas, e aí ele faz a transição para o rei Saul. Samuel teve um papel muito grande. A mãe dele ali, nesse contexto, a mãe dele, Ana, era uma mulher estéril. E ela vai para a presença de Deus, e ela ora com o coração. Ela ora com o coração. E o coração de Ana tinha uma expressão tão grande, que demonstrava que ela estava embriagada. Mas não se ouvia nada de suas palavras. Gente, sintonizar-se com Deus através da oração. Será que não é esse o problema de que eu e você não entramos em sintonia com Deus? Porque a nossa oração é regada de umas palavras que não é parecida conosco, que não é a nossa cara. Você imagina eu falar com a Adriana, a gente se conhece há muito tempo, e eu digo: ei, Adriano, tudo bem? E aí, cara, quanto tempo você faz? Adriano, tudo bom? Como é que tá? É assim. Aí quando eu falo com Deus, Deus Todo-Poderoso, eu entro na tua presença, é porque Deus, gente, porque Deus não é gente. Mas se fosse, ele dizia assim: ei, Costa Neto, que cara é essa aí? Tu fala com um desse jeito e comigo desse jeito, que dois Costa Neto? E gente, será que não é esse o nosso problema, que a gente quer inventar palavras, mas não é do coração? A gente quer inventar coisa que não é a gente. E gente, a oração que conecta com Deus, a oração que entra na sintonia, na frequência com Deus, é a oração do coração. E, já pensou eu e você, a gente entrar com hipocrisia com Deus? Gente, hipocrisia, se ser hipócrita com o outro já é problema, tu imagina na presença de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, Deus, por tudo que o Senhor me dá. Ó Deus, obrigado por todas as coisas. Deus já assim, está mentindo. Assim, Deus, assim, não está mentindo. Senhor, está tudo errado.
Tô triste. Tô angustiado. Tô com medo. Tô desesperado. Tô gostando de ver. Agora a conversa vai começar. Pois é, Senhor, tem vezes que eu nem acredito quem o Senhor é. Aí Deus diz assim: esse é o meu filho. Esse é minha filha. E gente, quando eu olho algumas orações de Davi, eu fico assustado. Interessante que Davi não tem coragem apenas de falar. Ele escreve, ele diz assim: olha gente, eu oro desse jeito. E eu escrevo para você, está aqui escrito. Olha a oração de Davi, gente. Salmo 55. Escuta a minha oração, não ignores a minha súplica. Já pensou eu chegar logo assim para Deus? Senhor, escuta o que eu estou falando. Não ignore não. Ele continua: me ouve e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria de ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração, Senhor, está acelerado. Ele estava tendo palpitação. Tuc, 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 tuc. Ou seja, quem sabe estava entrando em pânico. Os pavores de morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Sabe quem é esse Davi aqui, gente? O cara que enfrentou Golias. Mas em determinado momento da vida dele, assim: eu estou com medo. Por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração. Ei gente, será que não é esse o meu problema e o seu problema? A gente quer dar floreado nas nossas orações. Não, pastor, mas é porque é o seguinte: eu não gosto nem de falar, porque senão o diabo vai ouvir. Que teoria é essa? Não, mas é porque eu ouvi dizer. Ouviu aonde, minha filha? Ouviu aonde? Aonde é que você ouviu isso? Não, eu não vou falar não, porque o diabo pode ouvir. E quer dizer que o cão ouvir é maior do que o Deus que vai ouvir? Já pensou falar com meu pai? Pai, assim ó. Olha aqui, pai, olha meus olhos aqui, olha aqui. O que ele vai falar? Como é que é? Estou entendendo nada. Costa Neto, estou entendendo nada. Não, porque eu não posso falar não. Por que tu não pode falar? Ei gente, nós estamos falando diante de Deus. Deus, olha, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, mas hoje eu estou desesperado. Hoje eu estou com medo. Hoje eu estou, Senhor meu Deus, ó Pai, pavor. Eu vi tanta coisa essa semana, eu escutei tanta coisa essa semana, eu estou, Senhor meu Deus, sem os meus, assim, eu não sei onde botar meus pés. E, gente, é interessante quando Davi orava com o coração, em determinado momento ele começa a ver alguma coisa. Ele abre o coração, estou com medo, estou falando não sei o quê, mas ele começa a dizer assim: quanto a mim, no mesmo salmo, eu confio em Ti. Quanto a mim, eu espero no Senhor. Quanto a mim, a minha alma começa a se alegrar em Ti. E gente, ele começa com medo, ele começa com pavor, mas por quê? Porque oração não é feita com as belas palavras. Oração é feita com o coração. Oração é feita com o coração. Oração é feita com o coração. Jeremias 29:13 diz assim, Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Todo o coração, todo o coração. Eu tenho aprendido que
que não é sobre aquele quem ora, é aquele que responde. Porque eu não sei você, mas eu não vou falar de você não, vou falar de mim. Quantas vezes eu me vi pedindo oração de pessoas, porque a oração daquele cara tem poder. Não, vou pedir para orar por mim, porque a oração é poderosa. A oração do Saulo, quando ele ora, é poderosa. Não, gente, a oração do Saulo não é poderosa não. O poderoso é quem responde o Saulo. Poderoso é quem responde a Neném. Poderoso é quem responde o Vitor. Poderoso é quem responde o Humberto. Poderoso é quem responde a Priscila. Poderoso é quem responde você. É você. Ei, gente, o poder está em quem responde, não é quem fala. A gente confunde. Eu posso até dizer assim: poxa vida, eu vejo fé no fulano de tal. Legal, mas não é ele que vai responder a sua oração, é Deus que responde. Amém, gente? Então, quando a gente ora com o coração, a gente entra na frequência de Deus. Segunda coisa, como é que eu entro na frequência de Deus através da oração? Quando paramos para ouvir Deus falar. Quando paramos para ouvir Deus falar. 1 Samuel capítulo 3, verso 10. 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Diz assim: o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Deixa eu colocar você dentro do contexto desse texto. Eu falei da mãe de Samuel, Ana, agora já é Samuel grande. Jair estava entrando na adolescência, já é um jovem, mas bem novo. E a mãe dele tem o filho e ela se alegrou tanto com o filho que ela tem, que ela entregou, literalmente. Ela consagrou, doou Samuel para a igreja. O profeta Eli, naquela época, cuida ali de Samuel e ele passa a ser voluntário ali na igreja. Em um determinado momento ele está dormindo, ele dorme, se você pega o texto, vale a pena você pegar esse texto, ele dorme na igreja. Quantos adolescentes, quantos jovens queriam dormir na igreja, né? Dá confusão. Samuel estava dormindo e ele escuta uma voz: Samuel, Samuel. E se levanta, vai lá para Eli. E aí, opa, pois não, o senhor me chamou? Não chamei não. Aí ele volta a dormir. Samuel, Samuel. Ele vai para Eli. Pois não, o senhor me chamou? Não me chamei não. Certeza? Não, chamei não. Volta novamente. Samuel, Samuel. Quando ele volta para lá, experiente, ele diz: ei Samuel, não sou eu que estou te chamando não. Mas quando você escutar novamente, diz: fala que o teu servo ouve. E aí Deus fala mais uma vez com Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel fala que o teu servo ouve. Gente, não seria isso que nós estamos precisando? Ai, pastor, eu vim hoje aqui porque eu quero uma palavra de Deus. Sabe qual é a palavra que você precisa de Deus? Ouvir e parar de falar. Porque nem sempre é sobre pedir. Eu acredito que é muito mais ouvir. Não, vocês não entenderam não. Porque conectar-se com Deus nem sempre, gente, eu estou dizendo nem sempre. Não é porque é errado. A gente vai ver que não é errado pedir. Mas eu vejo que muitas vezes eu e você, nós não entramos na frequência de Deus, porque nós estamos muito mais para falar. E eu acredito que tem muitas coisas na nossa vida que não é sobre pedir, é sobre ouvir. Quem sabe se
Isso vai mudar completamente a minha vida e a sua vida. Se a gente aprender a dizer: Senhor, fala que eu quero ouvir. Ei, gente, diante daquela decisão importantíssima, você não parasse e dissesse: fala, Senhor meu Deus, que eu quero te ouvir. Diante de algo que aconteceu com a sua vida, que te deixou perturbado, será que isso não ia mudar completamente e você começar a entrar em harmonia com Deus? Senhor, o que é que o Senhor quer ensinar? O que é que o Senhor quer fazer na minha vida? Diante de tantas vozes que nos perturbam, tanta notícia ruim, a gente parar para dizer: fala, Senhor meu Deus, que eu quero te ouvir. Eu acredito que quando nós pegamos esse livro, esse conjunto de livros, né, chamado Bíblia, para a gente, Bíblia Sagrada, eu vejo do Gênesis ao Apocalipse pessoas que tiveram a vida completamente transformadas, porque eles aprenderam essa frase: fala que o teu servo ouve. E, gente, não teria sido isso que fez a diferença na vida de Noé? Um projeto grande, por quê? Porque ele ouviu Deus falar. Quando eu pego Gênesis 12, uma das histórias mais belas, a construção de uma nação, Israel, a gente vê Deus falando com Abraão. Abraão ouve e partiu. A vida de Abraão mudou, por quê? Porque ele ouviu Deus falar. E eu podia falar a vida de Moisés, a vida de Samuel, a vida de Davi, a vida de Salomão, a vida de Esther, a vida de Ruth, Neemias, Isaías, Miqueias, Malaquias, Pedro, João. Pessoas que ouviram Deus. Ei, gente, eu não sei você. Eu, Costa Neto, eu preciso orar mais. Eu, quando estou perturbado, eu já sei, eu estou orando pouco. É ou não é, gente? Nós temos aqui uma frase na nossa igreja que a gente diz assim: eu não sei você, mas eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Quando a gente começa a orar mais e a ouvir mais de Deus, a gente vive melhor. Essa semana eu fiz um exame e eu tive que levar uma anestesia, né? Aí a médica chegou, a anestesia chegou: olha, eu vou fez um procedimento aqui, né? E aí pegou, disse: olha, eu vou inserir agora a anestesia, você vai sentir uma sono... Eu só a última palavra que eu ouvi foi sono. Acordei depois, né? Que negócio. Costa, tá sentindo? Não tô sentindo nada. Eu tô legal. Não é alombrado que a gente fica, né? Tô entendendo, viu? Tem um pessoal aqui que diz assim: pastor falou de mim. Eu me lembro. Ei, gente, por favor, corta pra cá. Mas será que não é isso que Moisés, quando entrou na presença de Deus, disse assim: Senhor, eu não vou sair daqui da tua presença. Na verdade, eu quero que ela vá comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Será que não foi isso que Jacó sentiu diante de uma situação tão caótica na vida dele? E aí, quando ele começou a ouvir de Deus, dizendo: não vou largar. Eu acredito, gente, que a gente se conecta com Deus quando a gente ora com o coração. A gente se conecta com Deus quando a gente para ouvir. Mas também a gente se conecta com Deus quando a gente ora com perseverança. Diga comigo, gente: perseverança.
Eu não vejo que entrar em sintonia com Deus é uma missão impossível. Contudo, é uma decisão que exige constância e disciplina. Não é impossível se conectar com Deus, não. Não é impossível entrar na frequência com Deus. Mas exige constância e disciplina. Eu vi essa frase, o nome dele é Leonard Renaville. Ele escreveu esse livro em 1945. Acho que 1945. Um livro que eu já li várias vezes, porque está do pleno avivamento. Leonard Renaville, ele diz uma coisa interessante, diz assim: se nós fôssemos tão eficientes para com Deus como nós somos com as coisas seculares, coitado do diabo. Vou repetir. Ele diz assim: se nós fôssemos eficientes com as coisas com Deus, como nós somos eficientes com as coisas nossas do dia a dia, coitado do diabo. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Nem todo dia eu vou trabalhar com alegria. E lembrando vocês que eu sou pastor. Estava falando hoje com um amigo meu, onde a gente estava correndo juntos, eu estava dizendo, a gente comentando isso assim, eu, Costa Neto, depois que eu cheguei com o cabelo branco, pena, era para ter aprendido antes. Eu percebo que eu faço muito mais coisas que eu não quero fazer e que eu tenho que fazer do que coisas que eu tenho prazer de fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente do A13 aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse negócio assim, corra para o seu sonho, faça aquilo que você tem prazer. Vai nessa. Meu amigo, tem coisa que você tem que fazer porque tem que fazer. Tem que fazer porque tem que fazer, meu irmão. Tem que fazer porque tem que fazer. Tem coisa na nossa vida, deixa eu te falar uma coisa. Sim, com as coisas naturais a gente tem que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que, eu tenho. Ei, gente, por que a alface não tem gosto de chocolate? Seria bom demais pepino ter gosto de açaí. Aí a gente tem que comer pepino, tem que comer alface, tem que comer brócolis. Ou qual gosto de brócolis? Ora, pelo amor de Deus, um chocolate. Xarabalaia, xere. Mas eu tenho que comer coisa saudável. Ei, eu tenho que trabalhar. Já pensou? Eu não tenho. Gente, não tem esse negócio não, cara, assim. Sabe uma coisa? Então eu quero trabalhar hoje não. Eu vou para a praia. Vai. Vou estudar hoje não. Com vontade de estudar. Ei, paciência, gente. Brincadeira à parte. Já pensou se a gente fizesse isso com as coisas com Deus? Eu vou falar de mim, gente. Vocês podem se escandalizar. Nem sempre eu leio a Bíblia porque eu quero, não. É porque eu preciso. Ai. Não, também é exagero, né? Também estou esticando demais. Estou esticando demais, né? Tem um dia assim que assim, né? Você lê a Bíblia assim. Mas eu começo a trazer na minha mente assim, Costa Neto, não é porque você sente não. É porque ela vai fazer você mais sábio. Porque embora você não sinta, Deus está fazendo na sua vida. A gente já pensou se a gente começa a orar de forma perseverante, não porque eu sinto, mas porque eu preciso. Aí, pastor, estou assim meio fraco, eu estou assim meio não sei o que. Sabe o que é, meu irmão? É porque falta perseverança. Eu estou meio assim, desgostoso tal. Nem sempre a gente vai estar com gosto.
Mas sabe de uma coisa? Eu vou para a presença de Deus, eu vou ler, eu vou orar, eu vou para a igreja, eu vou servir, eu vou amar pessoas, eu vou... Sabe por quê? Porque a vida espiritual é mais real do que a vida natural. Perseverança, gente. Peçam e será dado, Mateus 7,7. Por isso que eu preciso perseverar, porque Jesus fala, peça e será dado, Mateus 7,7. Salmo 50,15. Clamem a mim no dia da angústia. Por isso que eu preciso perseverar, gente, porque tem dias na nossa vida que não está fácil, não. E eu vou orar sim, porque eu preciso entrar na presença de Deus. Vigiem, orem para que não caiam em tentação. Ei, quantos apetites, quantas ofertas, gente, quantas ofertas no nosso dia a dia, para tirar a distração. Grave essa palavra, distração. Mas Jesus diz, orem, vigiem, para que vocês não caiam em tentação. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo, orem continuamente. Mateus 21:22, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Eu percebo, gente, que é na perseverança, é na jornada que entramos na presença de Deus. Eu tenho observado que, me entenda o que é que eu vou dizer. Deus, ele tem alegria na resposta, mas a alegria de Deus é muito maior na jornada. Tem coisas na minha vida e na sua vida que Deus diz assim, calma. E a gente, Deus diz assim, deixa eu trabalhar você na jornada. E a gente já pensou, se a gente começa a entrar em contato com Deus, em conexão com Deus, porque a gente ora com o coração, não é com as belas palavras. Não estou preocupado com as belas palavras, estou preocupado, a minha preocupação é que Deus veja o meu coração, eu conectar com Deus, eu ter a harmonia com Deus, porque eu paro para ouvi-lo, eu entro em harmonia com Deus, porque é hoje, é de manhã, é de tarde, é de noite, é janeiro, é fevereiro, é pandemia, pós-pandemia, é na alegria, é na tristeza, na angústia, sempre, continuamente, eu preciso falar com Deus.